João capítulo 6, versículos 60 ao 69. Nos dê, irmãos, o Deus da palavra do nosso Deus. Quem já achou aí? A palavra diz aleluia. Amém. Então leiamos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nos juntos, irmãos, o versículo 68 e o 69, lá. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, em todo culto nós temos a missão, o objetivo de anunciar Jesus como Senhor, Jesus como Salvador. É interessante que a gente pode ler a Bíblia em qualquer trecho, em qualquer ponto, revirar ela de ponta a ponta, e no final a gente vai chegar a uma mensagem de que você precisa de Jesus na sua vida. E às vezes a gente lê, como aqui foi falado pelos irmãos do grupo de integração, a história de Noé, a Torre de Babel. No final tudo vai apontar para Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. Em tudo há a redenção em Jesus Cristo. Em tudo há a restauração em Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, foi louvado aqui acerca de Noé, como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. Muitos se casavam, davam-se em casamentos, mas quando chega a hora, é a hora e pronto. E essa hora nós temos que estar alerta, porque muitos talvez pensam assim: mas os cristãos anunciam há tanto tempo a volta de Jesus, e até agora ele não voltou. Quem disse para você que ele não voltou, irmãos? Quem aqui tem parente conhecido que já morreu? Então pode ter a certeza que ele já voltou para alguém. Não para todos, visivelmente, mas ele está sempre voltando para alguns individualmente. Porque ainda, irmãos, que nós não vivamos até o dia da volta de Jesus, certamente nós temos os nossos dias contados. Nós morremos. E o fato de nós morrermos revela algo nas Escrituras, o porquê que nós morremos. Há um porquê de nós morrermos. E Jesus veio para resolver justamente esse problema. O problema da desesperança, o problema de um inimigo invencível, de um inimigo que traz desesperança ao homem, porque por mais que a gente se esforce, quando ele chega, ele é fatal. A morte é fatal. E o que nós estamos fazendo nessa noite, irmãos, sem rodeios, é justamente falar para você, amigo, que foi convidado para estar conosco nessa noite, a importância de Jesus na sua vida. E creio que não é a primeira vez que você ouve falar de Jesus. Mas para nós aqui que somos cristãos, membros da Igreja do Senhor Jesus, existem algumas coisas que nós também às vezes precisamos pensar quando nós vamos falar de Jesus para alguém. Porque a gente às vezes tem uma interpretação acerca das pessoas que precisam de Jesus. Quer ver, por exemplo, irmãos, um jeito onde as pessoas, talvez alguém aqui já tenha começado a falar do amor de Deus para alguém dessa forma, e para buscar um assunto perguntou assim para a pessoa: você é feliz? Você é feliz? Pergunta para o seu irmão do lado aí: você é feliz?
E responda para ele, sim ou não? Qual foi a maioria das respostas, irmão? Sim ou não? Sim. E de repente alguém pensa assim, quer falar de Jesus para a vida de uma pessoa não crente, que ainda não entregou a sua vida e não reconheceu Jesus como Senhor, e pergunta para ela, você é feliz? A pessoa diz, sim. Acabou. A pessoa não tem mais o que falar, porque ela ia apresentar Jesus como uma solução para a sua felicidade. A pessoa diz que é feliz, automaticamente não precisa de Jesus. Irmão, Jesus não veio somente para os felizes, Jesus veio para os felizes e para os infelizes. Até aquele que está rindo pra caramba aqui, está morrendo de gargalhar e pensa que está tudo bem, vive a vida com todos os seus prazeres, e nada lhe falta, e pensa que tudo lhe vai bem, e na realidade ele precisa de Jesus. Na própria Bíblia Sagrada, irmãos, nós vemos, Jesus não veio somente para os infelizes, para aqueles que enfrentam algum tipo de problema, ou então para aquele cidadão que é um mau caráter, que a gente diz assim, aquele precisa de Jesus, para ver se ele muda o coração, a conduta, a postura dele. Jesus veio para esses também. Jesus veio para pessoas com problemas de caráter. Jesus veio para Zaqueu, que roubava quando cobrava impostos, assim como Mateus, que foi um dos que escreveu o Evangelho do Senhor Jesus, o primeiro livro do Novo Testamento. E a semelhança de Zaqueu era um cobrador de imposto corrupto. Jesus veio para esses. Jesus veio para Bartimeu, que era cego. Jesus veio para uma mulher que há 12 anos carregava uma hemorragia. Jesus veio para pais que viram sua filha de 12 anos morrer. Jesus veio para Maria Madalena, que tinha dentro de si 7 demônios, e que foi liberta pela autoridade do Senhor Jesus desses 7 demônios que a oprimiam. E essa mesma mulher que carregava 7 demônios foi a primeira a pregar ao mundo: Jesus está vivo. Aleluia! Porque é verdade, irmãos, por isso eu estou falando aí, aleluia, para glorificar, porque não é uma história mentirosa, não é uma história para dizer assim, olha que bonitinha a história de Jesus, para a gente poder aprender alguma coisa de como viver na vida, porque muita gente pensa que é isso, uma história legalzinha para o ser humano ter um exemplo de vida, de como se comportar, de como fazer, de que procedimento, de que escolha vai fazer na vida, mas não é somente isso. Jesus é uma história real, e se não fosse Ele, ai de nós. Se não fosse Ele, o que seria de nós? Jesus veio para essas pessoas, mas Jesus veio para pessoas também que estavam tocando a vida e levando a vida normalmente, tudo estava tranquilo. Homens como aí Pedro, Tiago, João, no barquinho, pescadores, estavam ali levando a vida normalmente, trabalhando, ganhando seu dinheiro, o pão de cada dia, e não há nada nas Escrituras dizendo que eles eram infelizes. O próprio Pedro, no texto que nós acabamos de ler, aquele que disse para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para Pedro estava tudo legal, ele pescava, ganhava o seu dinheiro, tudo ia tranquilo na sua família. Pelo menos a Bíblia não diz nada que Pedro era problemático, que João era problemático, que André, irmão de Pedro, era problemático, que Tiago, irmão de João, eram problemáticos. A Bíblia não fala nada disso. Homens comuns aqui. Ou então pessoas que estão enfrentando problemas gravíssimos, como Maria Madalena, talvez outros. Aqui, Jesus veio para todos esses. Então, quando alguém faz a pergunta: você é feliz? Querendo começar a falar do amor de Deus, irmãos, a pessoa pode ser feliz, mas a sua felicidade está com os dias contados se não for Jesus. Por quê? Porque a sua felicidade dura até a sua morte. Porque, como diz aqui João, para onde nós iremos? Ele perguntou a Jesus: para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
Talvez na cabeça de Pedro estava pensando, tudo estava bem comigo, estava tudo tranquilo, eu pensei que estava garantido, eu pensei que já estava tudo certo comigo, a vida estava garantida, era só tocar e levar a vida normalmente. E de repente Jesus aparece para ele, manifesta a verdade, abre os seus olhos, ele percebe que precisa de Jesus, e Jesus pergunta se também queriam outros abandoná-lo. Diz, agora que eu vejo a verdade, como que eu vou abandonar? A verdade, irmãos, que ele aprende de Jesus, a verdade que está nas Escrituras. Por que, irmãos, todos precisam de Jesus, independente de estarem felizes ou infelizes, com problema ou sem problema, porque todos nós temos um problema. Todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23 diz assim, vamos ler todos juntos ali em cima. Romanos 3, 23, vamos ler juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram. E como se prova que todos pecaram? Todos nós temos a característica do pecado. Quer ver a característica do pecado? Romanos 6, 23. Vamos ver juntos também? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que todos pecaram. De repente alguém pode dizer, mas será que eu sou pecador mesmo? Eu cometo uns erros aí, tenho uns deslizes de vez em quando, mas comparado com um cidadão do lado, eu não estou tão mal assim, porque, irmãos, aí está um problema nosso, a gente está sempre comparando a nossa vida com alguém. Até mesmo nós cristãos. A gente vive a nossa vida com Deus, a gente pensa, bem, o irmão ali está mal pra caramba, a vida dele está longe de Deus, não tem intimidade, não tem unção, não tem nada, eu tenho uma coisinha aqui, eu estou tranquilo, eu vou levando, porque a gente está sempre medindo a vida pelo outro, a gente está sempre olhando para quem está pior, e a gente vendo alguém pior, a gente pensa que está bem. Só que, irmãos, até mesmo no inferno, que é o lugar para onde nós vamos, se iríamos, perdoe a palavra, né, irmãos? Iríamos, se dependesse de nós mesmos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Até mesmo o pecado tem um lugar reservado para quem está pior e quem está menos pior. Jesus mesmo disse, para uma cidade que recusou a sua ação e não quis saber dos seus milagres, ele disse, ai de ti, Cafarnaum, porque se esses sinais tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Por isso para ti haverá maior rigor naquele dia. Quer dizer que Jesus está dizendo, há uma cidade que vai receber um rigor maior do que o rigor, do que a pena que cairá, por exemplo, como Sodoma e Gomorra, que eram cidades de prostituição, cidades de maldade, cidade onde os homens quiseram estuprar os anjos. É o que está na Bíblia. Os anjos se manifestaram em forma de homens, e os homens da cidade queriam abusar daqueles dois homens, que eram anjos. Essa era a condição de Sodoma. E qual foi o mal de Cafarnaum? Eu não sei o que havia de coisa na cidade de Cafarnaum. A única coisa que eu sei que havia de mal na cidade de Cafarnaum é que eles rejeitaram Jesus. E um grande mal que o ser humano comete na vida é rejeitar o seu maior, rejeitar o seu melhor, rejeitar aquele que faz tudo e se esforça em tudo por ele. A Bíblia tem um versículo, nós chamamos de versículo áureo da Bíblia. Alguém sabe dizer qual é? João 3,16. O que diz lá em João 3,16? Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus, tem pessoas que talvez pensem que Deus não te conhece. Quem é Deus? Quem sou eu diante de todo esse universo? Se Deus realmente existe? Talvez você possa pensar, para ele olhar para mim. Deus olha para você com tanto amor que ele não enviou qualquer, ele enviou o seu Filho. Por isso eu digo aqui, às vezes, irmãos,
disse já pela manhã, o pessoal às vezes tem mania de dizer que não vale nada. Não vale nada. Só que, irmão, se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, se você sabe que foi pago um alto preço, se você sabe que Jesus foi o seu preço, como que você pode dizer que não vale nada? Talvez, irmãos, para a nossa consciência, para o nosso pensamento, o nosso valor seja baixinho. Talvez se dependesse de nós, o nosso valor real seria baixo, ou seria até zero. Ou então, talvez, teria até que pagar alguém para ficar com a gente. De tão ruim que a gente seria. Porém, o Pai nos deu um valor. E qual foi o valor? O seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí tem uma outra coisa que a gente costuma falar, talvez você que não é membro de igreja, já tem ouvido e às vezes não entende. Jesus morreu por você. Eu acho que até se eu perguntar, às vezes até para o cristão perguntar, por que Jesus morreu por você? Talvez vai ter gente da igreja que vai gaguejar. Não sei, morreu, sei lá, morreu. Ou então vai fazer igual lá, né, o famoso deputado federal eleito, morreu! Uma coisa assim que ele faz, né? Acho que eu vou morrer. Ou então pensa, morreu, não sei. Por que ele morreu? Talvez você esteja fazendo essa pergunta, por que Jesus morreu por mim? Ah, porque eu sou pecador. Tudo bem. Mas o que serve você ser pecador com o fato de ele ter que morrer? O que, irmãos, a gente tem certeza na vida que vai acontecer com a gente? Uma coisa que todos nós temos certeza que vai acontecer com a gente. A não ser que Jesus volte antes. Pode, a gente tem uma certeza. Nós vamos morrer. Isso é uma realidade nossa. É algo que não há como nós fugirmos. A gente pode arrumar um plano de saúde aí bom, tratar com o melhor médico. Você vai, de repente, com esse plano aí, com esse tratamento, conseguir jogar a morte um pouco para frente, mas não tem jeito. Tem uma hora que ela te dá uma rasteira, que ela está te esperando lá na frente. Você pensa que deu uma volta nela, mas ela já está te esperando em determinado momento. E lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, vamos ler juntos Hebreus 9, 22, diz assim: os irmãos, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É uma determinação de Deus. Quem aqui fica revoltado quando você ouve uma notícia de que um juiz vendeu uma sentença? Hoje que o criminoso não está pagando preço porque o juiz arrumou um jeitinho lá de abrandar a pena. Ou então o cara era para ficar 20 anos preso e de repente você descobre que em 3 ele já saiu da prisão porque o juiz assinou uma coisa lá e liberou o indivíduo. E você fica revoltado porque nesse país aquele que não tem nada é penalizado e aquele que muito tem, ele às vezes não acontece nada com ele. Por exemplo, irmãos, o indivíduo aí que matou o filho da Cissa Guimarães, a coisa está pegando o cara. Afinal, ele cometeu um crime de trânsito e matou o filho de uma pessoa famosa. Mas os mesmos crimes de trânsito semelhantes acontecem constantemente no nosso país e não dá em nada. Eu não estou falando que com esse moço está errado, ou não. Na verdade, o que está acontecendo com ele é o certo. O que está acontecendo com esse rapaz que matou o filho da Cissa Guimarães é o certo. Só que o mesmo certo não acontece com os mesmos, inclusive com algumas pessoas famosas que vocês sabem, os noticiários já passaram, que mataram gente também no trânsito. E continuam famosos, cantando, fazendo tudo, e não dá em nada. E isso revolta a nação. A diferença é que nós temos um juiz no céu que não vem de sentença. E a pena para o pecado é sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão
de pecados é o que nós acabamos de ler. É o que a lei perfeita diz. E nós descobrimos que todos nós somos pecadores, pelo fato de que todos que pecam, morrem. E todos nós morremos. E esse é o salário pelo que nós fazemos. O salário do pecado é a morte, quer dizer, salário significa um mérito. Irmãos, percebam o seguinte, nós morremos, sabe o que a Bíblia diz para a gente? A gente fez por merecer. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que Jesus volte antes, sabe, irmãos, a condição de realidade da minha vida, quando eu chegar na hora da morte, ainda que eu não queira, ainda que eu clame a Deus para não morrer, ou para aliviar a minha dor, como alguém que conhece a Bíblia Sagrada, a realidade é, eu fiz por merecer. Eu posso ser pastor, eu posso pregar, pode ter gente se convertendo, isso não muda a realidade de que eu fiz por merecer a minha morte. Seja daqui um ano, seja daqui 60 anos, não muda a realidade que eu fiz por isso. É simplesmente o preço daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, do que eu me omito. Porque, irmãos, a gente pensa às vezes que nós somos bonzinhos, que nós não fazemos mal a ninguém. E a gente às vezes esquece do imenso mal que a gente faz por não fazer o bem também. A gente pensa que somente deixar de fazer o mal é o bastante, e ainda que a gente faça bastante bem, isso não paga o fato da nossa realidade, nós vamos morrer. Então, em Efésios 1,7 diz acerca de Jesus, lemos também juntos, irmãos, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por que teve que morrer? Porque nós morremos. E para que a nossa morte não fosse um estado sem esperança, Jesus resolveu fazer isso. E aí a gente precisa perceber o amor de Jesus, irmãos. Lá em Romanos 5:7 ao 8 está escrito: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você talvez possa dizer no seu coração: poxa, eu creio em Deus, eu vou à igreja, eu grito aleluia, eu prego a palavra, pessoas se convertem, o inferno treme. Eu faço boas obras. E aí eu pergunto para você, com toda essa sua característica boa, você encontraria muita gente para morrer com você? E outra coisa, toda essa característica boa que você tem, quando Jesus decidiu morrer por você, você não tinha nada disso. Talvez você pense, mas eu estou na igreja, sou cheio de unção, a minha palavra é poderosa, eu oro e as coisas acontecem, e eu vejo um grande prodígio. As pessoas se alegram quando eu ajudo elas. Jesus morreu por você antes de você ter qualquer coisa de boa no seu coração. Jesus já decidiu morrer por você antes mesmo de você existir, antes de eu existir. Era o pacto que o Filho fez com o Pai. Dificilmente alguém morreria por um justo, diz o apóstolo Paulo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é ser pecador? O que é pecar? A palavra pecar, na sua forma antiga, ela significava errar o alvo. Então pecar é fazer algo de errado, ou simplesmente errar. Para nós cristãos, pecar é muito mais do que isso. Pecar é você se voltar contra a lei de Deus e praticar aquilo que é contrário à lei de Deus. Aí eu para fazer outra pergunta: se você faz algo que é contrário a Deus, será que você é amigo ou inimigo de Deus? Se eu faço algo contrário a Deus, eu sou amigo ou inimigo de Deus?
Nós estamos hoje no culto que chamamos culto do amigo. E sabe o que a gente descobre quando a gente lê a Bíblia? Jesus não morreu e não decidiu morrer pelos seus amigos. Jesus, quando conversou com o Pai, não sei o momento, que a Bíblia não revela esse momento, e junto com o Pai, o Espírito Santo decidiu dar a sua vida por um monte de seres humanos, com um nome determinado, sabendo cada um de quem era, sabendo o seu nome, como você é, as suas características. Quando Jesus decidiu isso, todos nós éramos inimigos. Somente após a morte de Jesus, somente com o sacrifício dele, é que nós somos feitos amigos. Porque mesmo quando nós olhávamos para ele como inimigos, nós virávamos o rosto para Jesus, desprezávamos Jesus. Jesus já olhava para nós como amigos. Isso acontece, irmãos, desde o jardim do Éden, quando Eva e Adão comeram do fruto que Deus tinha proibido. Eva conversa com o diabo, com a serpente, troca um papo com ele, e depois passa da mesmo fruto para seu marido Adão, e ele também come. Todos eles, os dois, dando ouvidos ao diabo. E aí, quando chega Deus, e Deus chama Adão, o que Adão faz? Adão se esconde. Se esconde por quê? Porque Adão tinha vergonha de Deus. O mesmo Adão, a mesma Eva que deram ouvidos à serpente, conversaram com a serpente, na hora que Deus chama, em vez de irem também conversar, o que eles fazem? Se esconde. Se observar o texto que nós acabamos de ler, em João 6, 60, texto que nós lemos no começo, Jesus falou assim do seu corpo, da sua carne e beber do seu sangue. Isso representa para nós a ceia do Senhor, o pão e o cálice, e representa uma comunhão íntima com Jesus e uma entrega total, uma vida de comunhão, de obediência total a Jesus. Sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas começaram a abandonar Jesus e começaram a ser duro a esse discurso. A gente às vezes diz que a Bíblia é difícil de interpretar. Irmãos, a Bíblia não é difícil de interpretar. Algumas passagens da Bíblia sim são difíceis de entender. Mas a grande questão dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, é que nós às vezes não queremos aceitar o que ela está dizendo para a gente de uma forma muito clara. Nós é que não queremos receber aquilo que ela está dizendo para a gente de uma forma facilmente entendida. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E aí então ele diz em João 15, 13, vamos ler também juntos esse texto, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Eu estava falando, irmãos, que o nosso Deus é um juiz justo. E como um juiz justo, pare para pensar um pouquinho agora. E pense quantas coisas ruins você já pensou nesse tipo. Pense se você agrediu alguém com alguma palavra, ou se você mentiu. Pense em alguma coisa qualquer que você sabe muito bem que é o oposto daquilo que Deus ensina. Ou se você não é da igreja, daquilo que você ouve falar que é a vontade de Deus. Todas essas coisas nos conduzem para o inferno. E sabe o que Jesus faz, irmãos, nas Escrituras Sagradas? É justamente ser condenado em nosso lugar. Às vezes, quando nós falamos do inferno, as pessoas pensam que a pior coisa do inferno é o fogo. Porque o fogo dói quando se queima. Para que as pessoas entendam o que é o inferno, mas a pior coisa do inferno não é o fogo. A pior coisa do inferno é a ausência da graça de Deus, é a ausência do favor de Deus, é a ausência do amor de Deus. É o ser humano não estar junto ao Pai, não estar recebendo o carinho que Deus chama o ser humano para receber. Isso é a pior coisa do inferno. E o que Jesus veio fazer, irmãos, é justamente para que nós não mereçamos isso.
A revelação não, nós não recebamos isso. E para que nós não estejamos recebendo isso, Ele recebeu. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Você abandonaria seu filho? Você acha que é bom o pai que abandona o seu próprio filho? Mas saiba que por nós o pai abandonou o seu filho. Jesus, nos últimos momentos antes da sua morte, ele orava, ele sentia um peso tão grande, que é o peso de todo o mal que a gente pratica, que a gente ainda vai praticar. Até o dia da nossa morte, o pecado que a gente vai estar cometendo está sobre Jesus. E Jesus sente um peso imenso, porque ele ora ao Pai, e o seu suor é como gotas de sangue. O peso era tão grande que Jesus não podia morrer de um infarte. Ele não podia ser sacrificado. Então ele sua gotas de sangue. Ele clama ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, sim como tu queres. Quando Jesus já está na cruz, Jesus grita de uma forma que revela o que é a dor. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, vamos ler, diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Nós lemos, irmãos, mas Jesus não leu esse texto. Eu não sei de que forma Jesus falou isso, mas eu creio que foi com toda a força da sua alma, com todo o desespero de alguém que não está recebendo amor, com todo o desespero de alguém que está sendo condenado pela pessoa que ele mais ama, condenado pelo seu próprio Pai. Eu creio que naquele momento, irmãos, Jesus gritou com toda a força que ainda havia nos seus pulmões: Deus meu, por que me desamparaste? O grito do desespero, Pai, o grito da solidão. Você gosta de ficar sozinho? Você gosta de se sentir sozinho? Nós gostamos de nos sentir sozinhos. Eu não quero ser abandonado, irmãos. Jesus foi. E é interessante ver essa relação. Você já pensou em trazer sofrimento a alguém que você ama com um sorriso no rosto e com satisfação, com alegria pelo que você está fazendo? Lá em Isaías 53:10, quero que você também leia esse texto. Nós lemos esse texto. Diz assim: vamos ler juntos? Todavia o Senhor agradou morrer, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nos seus mãos. Olha só, o Senhor é o Pai. Todavia ao Senhor agradou morrer. O que significa se agradar de algo? Significa fazer algo que está trazendo paz ao seu coração, que está te trazendo satisfação, que está te trazendo alegria. Isso é o que nos agrada. E quem que o pai estava moendo? O filho. O pai naquele momento, irmãos, não somente deixa o filho sozinho. Ele, além de deixar o filho sem o seu amor, sem o seu afeto, sem o seu carinho, sem o seu abraço, ele começa a jogar toda a sua ira. Pare para pensar, irmãos, em toda a maldade que acontece nesse mundo e quanto que Deus odeia a maldade. Pare para pensar em todo o ódio que você vê que aconteceu no Rio de Janeiro durante esse ano. Toda a maldade. Pense na sua ira. Pense na sua revolta. Pense nisso.
Vamos pensar na nossa revolta, diante de tanto mal que a gente vê acontecendo por aí, diante da maldade do seu irmão em Cristo, diante da maldade do seu vizinho, ou da sua própria maldade, da maldade de alguém da sua família. Da nossa maldade não se revolta, não. A nossa maldade, quando nos faz alguma maldade, a gente fez com razão, né? Tinha um porquê, mas muitos outros fizeram. E pense em toda a sua revolta. Agora multiplique toda essa sua revolta em coração que é perfeito, amoroso, que não erra. Coração de Deus. E multiplica isso aí por pessoas que viveram antes de Jesus, que viveram depois de Jesus e que vão viver até sei lá quando Jesus vai voltar. E o Pai derramou sobre ele. Você pare para pensar, irmãos. Nessa hora a gente não está fazendo nada. Nessa hora a gente está tranquilo. A gente só está esperando receber a bênção. Mas naquele momento da cruz, algo que nenhum filme, nenhuma peça consegue retratar, é algo que passou dentro de Jesus e dentro do Pai. O Pai fazer sofrer alguém que ele ama, o Pai está se agradando daquilo. E ao mesmo tempo, o que é o coração de Jesus, que é quem estava sofrendo? Nos deu juntos Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus está gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está sofrendo a solidão, peso da condenação sobre ele. Jesus sente as dores eternas do inferno que seriam nossas, todas sobre ele. E Jesus está satisfeito. O Pai está vendo o seu filho, o fruto do seu amor, o seu filho perfeito, o seu filho que nunca lhe trouxe desgosto, o filho que todo pai quer ter. E ele está derramando o ódio pela maldade sobre o seu filho. E ele está feliz. Não é porque Deus é masoquista. Diz para o seu irmão do lado aí: é por causa de você. Aponta para o seu irmão: é por causa de você. Agora diz para você mesmo: por causa de mim. Duas pessoas que se amam, elas estão naquele momento, uma recebendo a ira e outro derramando a ira. O que anda no nosso coração? Por isso que Pedro não tinha, naquele momento Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, Pedro ainda tinha muita coisa para aprender. Por isso que quando Jesus pergunta lá para Pedro e para os demais discípulos: porventura vocês também querem se retirar? Pedro responde: para onde? Senhor, para onde nós iremos? Senhor, eu estava no meu barquinho. Pedro, é o que passa no coração de Pedro. Eu estava no meu barco, eu estava tranquilo, estava tocando a vida, eu estava levando cada dia, pescava. Um dia pescava muito, outro dia pescava pouco, mas estava tudo indo bem. Eu pensava que a vida era somente isso, eu não sabia de condenação, eu não sabia de nada. De repente o Senhor mostra para mim, o Senhor abre os meus olhos, o Senhor me faz ver que eu sou pecador, que eu preciso da graça, no favor de Deus que eu não mereço. Meu irmão, o Senhor pergunta para mim: se eu vou, Senhor, para onde eu vou? Não há outro lugar nessa vida, Senhor, não há outro lugar para eu estar, não há nenhum lugar melhor do que esse. Para onde eu irei, Senhor? Pense você agora também. Fale com o Senhor, o seu coração. Para onde eu iria, Senhor? Para que lugar? Onde eu estaria nessa noite se não fosse estar na sua presença? Onde, Senhor? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna.
amor, irmãos, que Deus provoca no coração é tão grande que às vezes seus servos se tornam loucos também. E assim como Jesus sofreu por amor a nós, quando sentimos o amor de Deus, nós também começamos a sentir o amor por Ele. E isso começa a crescer e se torna algo que a humanidade não explica. Pessoas também se tornam capazes de sofrer por Jesus, por amar Jesus. No ano de 1992, na Nigéria, estava tendo um culto e tinha 4 pastores na frente da igreja e um público de cerca de 200 irmãos. Um grupo de muçulmanos armados, eles invadiram o templo nigeriano e na frente de toda a igreja eles assassinaram 3 pastores que estavam na frente. Isso aconteceu em 1992. Ficou somente um pastor vivo. O nome desse pastor se chamava Pastor Secu. E eles disseram: Pastor Secu, nós não vamos matar. Pastor Secu, nós vamos cortar o seu braço. Então, em frente a toda a igreja, eles puxaram o braço do Pastor Secu e deceparam. No momento em que a sua mão, o seu braço, de um lado caía, ele levantou o outro e começou a cantar: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E toda a igreja cantou junto com ele. Porque é quando o ser humano começa a entender o amor de Jesus e percebe, irmãos, que não há preço que pague o amor de Jesus. Porque o amor de Jesus é que pagou todo o preço que nós tínhamos. Foi o amor de Jesus que pagou o alto preço, e o mínimo que nós podemos fazer por Jesus não paga o máximo que Ele fez por nós. O braço do Pastor Secu não podia pagar toda a vida eterna que o Senhor deu a ele. Todo o sofrimento que Pedro iria passar por ser apóstolo não pagaria a vida eterna que Jesus deu a ele. Para onde nós iremos? Só por 3 palavras de vida eterna. Eu digo para você, meu amigo, nessa noite, não há para onde você ir. Somente Jesus tem palavras de vida eterna. Se você quer ter uma visão pequena, investir na sua vida somente pelos anos que virão, eu digo que você está pensando pequeno. Jesus te chama para pensar além e investir numa vida eterna. O investimento dessa vida eterna só há em Jesus. Ele apaga as iniquidades, Ele sara as nossas enfermidades. Todo o nosso mal estava sobre Ele. Eu peço que nessa hora a igreja feche os olhos. Chamar o ministério de louvor para estar louvando aqui.